O Grupo Gazeta de Comunicação dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. A ordem de participação foi definida em sorteio com a presença dos respectivos assessores dos candidatos. Hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato pelo PRB, Adilton Sacchetti. A entrevista terá duração de 15 minutos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectador. É um prazer estar aqui. Candidato, por que é que o deputado Adilton Sacchetti quer ser senador da República? Porque eu acho que eu posso contribuir muito mais com o meu estado sendo senador do que como deputado. Busquei, ao longo da minha vida, adquirir experiência, busquei aprender, busquei saber muito do nosso estado. Participei de todas ou da maioria das atividades que desenvolveu o agronegócio no estado. Fui pessoa que participou das entidades, na formação, na construção dessas entidades. Sempre trabalhei no coletivo, sempre pensando no todo, não pensando só em mim, mas pensando na coletividade. Tanto é que ajudei a construir essas entidades. Fui prefeito da minha cidade, de Rondonópolis, trabalhei muito, fiz uma administração voltada àqueles que mais precisavam. Só por exemplo, Rondonópolis é a cidade que hoje está com 80% de saneamento, obra essa iniciada na nossa gestão. Também fui deputado federal. Tudo isso me alicerçou ao conhecimento para mim pensar em disputar e ganhar e ser o senador do estado do Mato Grosso. Estou preparado para isso. Conheço o nosso estado, conheço as deficiências principais que nós temos, conheço as infraestruturas aonde sofremos com os principais problemas de demanda para logística aqui. Estou preparado para isso. Por isso, decidi me candidatar e ser um candidato a senador do nosso estado. O senhor é o candidato genuíno do agronegócio, deputado? Não há candidato genuíno ou não, porque tem outros candidatos que também têm sua atividade ligada ao agronegócio. Eu respeito a todos eles, mas eu tenho uma história de construção junto ao agronegócio. Eu trabalhei pelo agronegócio. O senhor entende que seria o candidato que melhor representa o setor? Não, que melhor está preparado para isso. Porque labutei na construção, na implantação do algodão no estado, labutei na implantação da soja no estado, participei da construção da Fundação Mato Grosso, participei da construção da AMPA, fui presidente da AMPA, fui vice-presidente da Abrapa, fui fundador dessas entidades, Abrapa e AMPA. Lutei muito para o Brasil fazer uma ação contra os Estados Unidos na hora que nós tínhamos prejuízo no algodão aqui. Ganhamos a ação na Organização Mundial do Comércio e esse recurso veio para alicerçar o desenvolvimento do algodão no nosso estado. Está aí os centros de treinamento de mão de obra distribuído em 5 localidades do nosso estado. Então, eu me preparei para isso e eu tenho contribuição no setor do agronegócio que me alicerça esse pleito que eu tenho de ser senador do estado e representar o agronegócio, mas não só o agronegócio. Nós temos que representar o estado do Mato Grosso, todas as suas demandas e principalmente representar a gente do Mato Grosso, as pessoas que aqui vivem, suas demandas e suas necessidades. Qual seria o principal projeto de Adilton Sacchetti para o Senado? Trabalhar para que os recursos cheguem aqui, trabalhar para que a gente faça leis para destravar o nosso país. Principalmente isso, destravar o nosso país. A burocracia está tomando conta do nosso dia a dia. Não se consegue andar mais. Para tudo tem que ter um documento, para tudo tem que ter uma certidão, para tudo tem que ter um órgão de fiscalização e o Brasil está parando. E para esses problemas, o senhor tem um projeto específico? Nenhum é específico. O Estado demanda de várias ações, principalmente aqui, infraestrutura. Esse é um projeto que atende a todo o Estado e é necessário. Saúde. Nós temos que discutir a saúde, nós temos que discutir as reformas. Então, como é que eu posso ir só com um projeto se o Estado tem várias demandas? As reformas que o Brasil precisa, a reforma trabalhista, começamos ela, fizemos parte dela. A reforma tributária que precisa ser feita, não dá para continuar com 50 e poucos impostos que nós temos que pagar. Temos que reduzir o volume de impostos e a burocracia dos impostos. Nós temos que fazer um novo pacto federativo. Então, são várias demandas. Nós temos que discutir a reforma da Previdência para tirar os privilégios daqueles que estão lá dentro encastelados e não querem soltar. A grande maioria da população recebendo um salário mínimo de aposentadoria e uma minoria recebendo volumes extraordinários e
causando problema para que todos possam ter a oportunidade de se aposentar. Então, são tantas as demandas que não dá para a gente dizer, vou atuar só nessa área, vou ser só o senador do agronegócio, vou ser só o senador da saúde, vou ser só o senador da educação. Nós temos que trabalhar para o todo do nosso estado. Não adianta desenvolver uma área e não ter a outra área acompanhando o desenvolvimento. Existe uma polêmica aí de políticos, de deputados, de senadores, quem é que votou a favor, quem é que foi contra a reforma trabalhista. O setor produtivo, o agronegócio, ele defende uma legislação mais branda em relação aos trabalhadores rurais? Não há de ter uma legislação mais branda, nós temos que ter legislação coerente com as atividades. Não dá para ter a mesma legislação para nós estarmos aqui dentro desta atividade, que é uma atividade rotineira, de uma atividade que corre a céu aberto, que tem todas as características de céu aberto. Muitas vezes você está lá na lavoura, você tem uma atividade lá desenvolvida e fica uma semana chovendo, você fica uma semana em casa sem trabalhar. Aí dá um dia de tempo bom, você tem limite de horário e a safra se perdendo lá. Então tem que ter legislação mais branda específica para essas situações. Não é para tirar direito de ninguém, mas é para dar condição de trabalho para quem quer trabalhar. E qual seria essa condição, no caso específico aí da legislação trabalhista? Não, nós temos a legislação trabalhista baseada na NR 21. E essa NR 21 tem que ser rediscutida, tem que ser reavaliada e readequada, porque não dá para você trazer as mesmas regras de trabalho da área urbana para a área rural. Tem que encontrar um caminho que atenda as duas demandas. Esse eu acho que é o maior desafio que nós temos. Nós não temos que tirar direito de ninguém, mas nós temos que dar oportunidade para as pessoas trabalhar. Nós não podemos encher de burocracia e normas e, de repente, criar o famoso, e ninguém aqui é favorável ao trabalho degradante. Agora, o que nós temos que esclarecer, o que é trabalho degradante com trabalho escravo. Porque, senão, daqui a pouco você não cumpre uma norma da exigência legal, que o colchão tem que ter 12 centímetros. Se ele tiver 11, você está fora da lei. Você, então, pode ser enquadrado como trabalho análogo ao trabalho escravo, porque você deu um colchão que não é o colchão que está especificado. Isso não pode ficar assim. Nós temos que esclarecer o que é o famoso trabalho escravo para que não se aceite e não se admita. O que não pode é, muitas vezes, generalizar. Porque um armário tem só 50 centímetros de profundidade e não 60, como diz a norma, você ser penalizado. Mas esse trabalho também, o senhor falou aí, o trabalho escravo não. Claro que não, mas também todos têm que trabalhar. Isso não trabalho que humilha as pessoas. O degradante. Que tira o direito de O degradante é esse. Trabalho degradante não pode ter para ninguém. Agora, não pode, com regras burocráticas que são feitas dentro de gabinete, muitas vezes, enquadrar as pessoas porque não cumpriu um detalhe que não tem uma tela para de entrada de mosca na janela. Isso não existe, nem na casa da gente muitas vezes não tem, e aí exige do empregador. Então, tem que ser regras claras para quem utiliza mão de obra, para quem é empregador. Não pode ter burocracia em excesso. Tem que ter facilitação de contratação para dar oportunidade de emprego. A reforma já veio nesse sentido para criar normas mais objetivas, não deixar no subjetivo e tornar mais objetiva a contratação. Candidato, hoje começou o horário eleitoral no rádio e na TV. No programa do senhor aí, do candidato Adilton Sacchetti, já apareceu o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pedindo voto para o senhor. O ministro Blairo será uma espécie assim de âncora da candidatura de Adilton Sacchetti? Blairo é meu amigo de infância, nós crescemos juntos, trabalhamos muito junto aqui no estado do Mato Grosso, quando começamos as nossas vidas aqui, fomos parceiros, e é nada mais natural do que ele me apoiar. E um apoio extremamente importante é o nosso ministro da Agricultura. Está no cargo mais importante da atividade que eu desenvolvo, pois eu também sou agricultor. Então eu sinto muito orgulho de receber o apoio dele e abrir o meu programa com a fala dele. Acho que é extremamente importante entender o que é o Adilton e o que é o Blairo, qual a relação que eles têm e o que a gente pode continuar seguindo os passos do Blairo, se ele está se afastando, seguindo os passos dele para dar sequência ao trabalho que ele fez aqui no Mato Grosso e no Brasil. Quer dizer, vai usar o status político de Blairo Maggi, mas também tem aquela outra questão que a gente falava aqui agora há pouco, que é essa ligação mais estreita com o agronegócio. Claro, nós temos toda uma vida. Eu sou produtor, eu conheço as demandas da produção no estado. Eu vivo as angústias quando, que nem agora daqui uns dias é hora de plantar e não está chovendo. Eu vivo as angústias de uma colheita, quando tem chuva na colheita, eu vivo as angústias de uma seca, como já vivemos aqui, e já perdemos roça, de uma doença, como tivemos aqui. Então isso é importante a gente conhecer, e acho que posso contribuir muito
lá no Congresso defendendo esses interesses do Estado, trabalhando para que se discuta programas e projetos que beneficiem o povo do Mato Grosso, que traga resultado para as pessoas aqui do estado do Mato Grosso, independente de sua classe social, de sua categoria de produtor, se é grande, se é médio, se é pequeno, todos são produtores e todos têm que ser olhados e usar políticas públicas que atendam eles. Não adianta ter política pública só para o grande e não ter para o pequeno. Também não adianta eu ter só política para o pequeno, porque aquele pequeno um dia vai crescer, vai se tornar médio e poderá se tornar grande. Então tem que ter integração das políticas públicas que contemplem a produção. Candidato, na chapa que o senhor pertence, a chapa do candidato Wellington Fagundes, candidato ao governo do Estado, os candidatos ao Senado são o senhor, Adilton Sacchetti, e a ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, a professora Maria Lúcia Cavalli Neder. Na última pesquisa que foi divulgada, o número dela é em torno aí de 15% na pesquisa e o número do senhor é em torno de 7%. Exatamente, isso? exatamente isso. É possível reverter esse quadro? Não há reversão. Nós nunca subimos, nós saímos de 0,8, fomos a 3, fomos a 4, estamos em 7. Nós estamos crescendo e eu vou trabalhar para continuar crescendo. E eu tenho convicção que chegarei lá na frente. Por quê? Porque o trabalho, nada impede o trabalho de obter sucesso. Sucesso só vem na frente no dicionário. Antes, em qualquer lugar, primeiro é o trabalho e depois o resultado. E eu vou trabalhar para ser o candidato que o povo do Mato Grosso irá eleger para senador. Candidato, e a estratégia dessa chapa? É a chapa fechada? Adilton Sacchetti pedindo voto para Maria Lúcia pedindo voto para Adilton Sacchetti? Nós estamos numa chapa fechada? É uma chapa fechada. E nós temos visões diferentes. Nós temos visões diferentes de posicionamento político, mas nos respeitamos. Eu acho que o Brasil tem que acabar com essa história de eles e nós e eles. Nós somos um povo só. Podemos ter diferença de pensamento, podemos ter diferença de visão. Vamos usar aquilo que nos une, a parte que são coincidentes dos pensamentos. E tem muita coisa que dá para a gente somar. Tem coisa que não concordamos. Mas isso é natural, isso é da democracia. Nós temos que respeitar isso, respeitar a todos. E dentro da chapa que o nosso governador Wellington fez, que ele construiu, traz essa mensagem, traz a mensagem da união. A força da união é o nome da nossa chapa. Então isso que interessa nessa caminhada. Maria Lúcia pede voto para mim, eu peço voto para ela. As pessoas têm a opção de escolher ou eu ou ela, mas trabalhamos juntos. É uma chapa única. O Wellington governador, Adilton senador e Maria Lúcia senadora. Candidato, e o ministro Blairo Maggi, que pediu voto para Adilton Sacchetti? Ele vai se definir aí, ele disse que ia ficar de fora, que não ia participar muito da eleição, mas nos bastidores ele faz alguns movimentos. E aí, até o final da eleição, será que ele assume aí qual é o candidato dele ao governo de Mato Grosso? Essa pergunta, Lúcia, você deve fazer para o ministro Blairo Maggi. É ele que tem que dizer. Eu sou muito amigo dele, compadre. Ele não fez nenhuma confidência, não? Essa é uma pergunta pessoal. Eu não posso falar em quem o Blairo vai votar, em quem o Blairo vai apoiar. Para senador, o Blairo tem dado e externado apoio para mim, pedido voto para mim. Isso eu posso falar, porque vocês viram no meu próprio programa. Agora, fora isso, não tenho o que falar, não. E, candidato, qual a expectativa do senhor aí em relação a essa disputa para o governo do Estado? O Wellington Fagundes, todo mundo diz, olha, dificilmente essa eleição termina no primeiro turno. Não, agora, ele pode ir para o segundo turno? Tem essa chance? Com certeza, nós estamos trabalhando para isso, estamos pedindo voto para isso. O Wellington tem toda a chance de ir para o segundo turno. É uma eleição disputada em três candidatos competitivos, cada um com seus méritos e seus deméritos, todos nós temos, ninguém é perfeito, mas eu vou trabalhar para o meu candidato. E a chance de ir para o segundo turno é muito grande, porque são 3, então eu espero estar lá, espero ser o senador eleito já no primeiro turno para poder ajudar o meu candidato no segundo turno. E em relação à posição do senador Wellington Fagundes, é a oposição declarada ao governador Pedro Táxi. O Wellington Fagundes sempre foi oposição, ele nunca foi situação, se elegeu na outra chapa, não junto com o Pedro, mas o Wellington foi oposição construtiva no Estado, nunca deixou de ajudar o Estado, nunca deixou de fazer aquilo que é importante e traz resultado. Um exemplo foi o FEX. Ninguém trabalhou mais para viabilizar o FEX do que o então senador Wellington Fagundes. É uma pessoa que tem posição, mas ele tem disputa eleitoral e não inimigos eleitorais. Candidato, nessa eleição aí existe uma expectativa muito grande de votos nulos, de votos brancos e também um alto índice de abstenção. O candidato Adilton Sacchetti,
Qual a mensagem que passaria para o eleitor hoje ao se colocar como candidato ao Senado da República? Vá votar, escolha o seu candidato. A democracia precisa do voto e o único jeito de nós mudarmos o que aí está é o voto, não há outra maneira. Não é um regime de força que vai mudar isso aqui, é a democracia que vai mudar isso aqui. É exercer a cidadania. Escolha o seu candidato e eu peço o seu voto, peço o seu apoio. Peço para que no dia 7 vá lá e vote 100 Adilto Sacchetti para senador e o Wellington Fagundes para governador. Portanto, vá lá, exerça a cidadania, faça aquilo que é o dever de cada um. Não dá para depois reclamar se não participar. Não dá para depois ficar chorando. Ah, mas elegeu fulano e eu não queria. Vá lá e deposite seu voto. Votar em branco e não participar da eleição, você não pode reclamar depois do que vem. Então, portanto, peço, 100% Mato Grosso, peço o seu voto. O senhor pediu voto para o senhor e para o Wellington. Para mim, para o Wellington e para Maria Lúcia. E para Maria Lúcia. Ajudei, então, ajudei. Me ajudou sim, a gente não é fã de falar. Para Maria Lúcia também, que é a nossa companheira de chapa. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado a você que nos deu essa oportunidade.